Quando nós começamos a estudar sobre astrologia, existe um questionamento básico quando nós vamos tratar do Sol e da Lua, sendo referidos como planetas, pois, obviamente, nós sabemos que eles não são planetas, sendo o Sol uma estrela e a Lua um satélite natural da Terra. Mas por que ainda utiliza-se dessa nomenclatura para se referir a esses astros? Então, no vídeo de hoje, nós vamos explicar o porquê isso acontece. Oi, o meu nome é Denis e de antemão já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e no final, se você gostar, compartilhar com seus amigos que tenham interesse sobre astrologia. Tecnicamente falando, o Sol e a Lua eles são considerados astros luminares, sendo o Sol uma estrela, que é um astro luminoso, que possui luz própria, que é um efeito gerado por conta de uma emissão de radiação visível de luz e calor. E a Lua é um astro iluminado, que não produz luz própria, mas que reflete a luz de um astro luminoso, que no caso seria a luz do Sol. Então, as fases da Lua, para quem não sabe, como satélite natural do planeta Terra, ela gira em torno do nosso planeta, e as partes visíveis dela, em suas diversas fases, elas se alternam por conta da sombra que o planeta Terra produz, ao ficar à frente da luz do Sol. É como se você tivesse um foco de luz direcionado a um objeto, e vamos supor que esse objeto seja uma laranja. E caso você coloque a sua mão na frente desse foco de luz que ilumina a laranja, a sua mão irá projetar uma sombra sobre ela, deixando visível à luz apenas a parte do qual a sua mão não está cobrindo. E caso você tampe esse foco de luz por inteiro, aí a laranja irá ficar totalmente sem iluminação, que dentre as fases da Lua seria a fase da Lua nova, onde a Terra está tampando por completo a emissão de luz do Sol sobre a Lua. E antes da gente explicar o porquê dessa nomenclatura ainda é adotada na astrologia, primeiro a gente precisa entender o que é um planeta. E existem alguns fatores importantes dentro da visão da ciência moderna do que se classifica ou que pode se entender por um planeta. E o primeiro fator é que todo planeta gira ao redor de uma estrela, ou um astro luminoso que emite luz. Esse movimento é conhecido como um movimento de translação, que é o movimento, por exemplo, em que o nosso planeta Terra ele dá uma volta ao redor do Sol. E esse movimento ele dura ali mais ou menos por volta de 365 dias, que é o que nós consideramos como o período de um ano. Então, todas as vezes que nós comemoramos a virada de ano, nós estamos comemorando o movimento de translação da Terra sobre o Sol. E é claro, para cada planeta vai ter um período em que esse ciclo ele vai se cumprir, variando ali de acordo com a distância que ele está do Sol. Um outro fator para você identificar um planeta é que eles possuem um formato esférico ou formato circular. E esse formato ele se dá por conta da força gravitacional que o planeta tem, que é gerada a partir do seu núcleo. E esse núcleo ele gera uma força de atração para o seu centro, como se fosse uma espécie de um magnetismo de um ímã. E essa força gravitacional atrai matéria ao seu redor. E conforme a matéria vai se acumulando, vai construindo-se essa forma arredondada. E é também por conta dessa força gravitacional que nós não caímos no espaço, apesar da Terra ser redonda. Uma outra característica que define um planeta é o seu tamanho. E isso é importante porque, pela concentração de massa ou matéria ao seu redor, isso mostra o quanto o seu núcleo gravitacional possui força, comparado aos outros astros. E isso faz com que, no seu processo de desenvolvimento, ele atraia outros astros menores para que ele possa tomar corpo e aumentar a sua massa, novamente, como uma espécie de ímã mesmo, até que ele alcance determinada dimensão que seu núcleo possa sustentar. Aí depois disso ele começa a repelir astros menores como uma espécie de conservação. E no planeta Terra, por exemplo, esse fenômeno de repelir astros menores é o que nós podemos dar como exemplo as próprias estrelas cadentes, que são meteoros que vêm do espaço e que entram na órbita da Terra e que eles são dissolvidos, eles são degenerados. E por conta do atrito com a atmosfera, gera-se calor, que é o que faz aquele rastro de luz que nós podemos ver a olho nu. Então é por conta dessa camada, dessa atmosfera que é gerada por esse campo gravitacional, que cria-se uma espécie de camada de proteção que evita com que outros astros menores entrem em colisão com o nosso planeta ou com outros planetas. E é por conta disso também que formam-se os satélites naturais, que assim como a Terra tem a Lua,
que é nada mais do que uma concentração grande de massa que fica orbitando sobre a Terra e permanece ali naquele estado, onde ela acaba se tornando um satélite natural do planeta. E uma curiosidade, é por isso que na astronomia o Plutão ele deixou de ser um planeta, por conta do seu tamanho, por não ter capacidade de repelir outros astros menores, evitando assim a colisão dos mesmos, o que torna ele classificado agora como um planeta anão. E agora vamos ao assunto principal do vídeo. Então, por que até hoje o Sol e a Lua eles são nomeados ou classificados como planetas na astrologia? Seria por conta de ignorância? Não. Tem um motivo bem específico para isso. E o motivo seria por uma questão etimológica do termo planeta. O termo planeta, ele vem da palavra grega planetes, que significa errante, no sentido de algo que vagueia, um viajante ou algo que anda sem rumo. E na antiguidade, tudo que se movia no céu era considerado como um errante ou como um planeta, inclusive o Sol e a Lua. E é claro, por conta da ausência de tecnologia para observar isso, a partir da perspectiva nossa aqui na Terra, é como se o Sol e a Lua de fato eles se deslocassem. Então a impressão naquela época é de que esses astros eles se moviam no céu. Por isso, na astrologia, essa nomenclatura de planeta ainda é utilizada para se referir ao Sol e à Lua. E uma outra curiosidade para a gente finalizar esse vídeo é sobre o termo astro, que vem de uma palavra grega aster, que significa estrela, e que é de onde surgiu o termo também asterisco, ou seja, aquele símbolo gráfico que nós utilizamos é um termo diminutivo de astro, ou seja, um asterisco é literalmente um astro pequeno. E você sabia o motivo do porquê o Sol e a Lua eles eram nomeados como planetas na astrologia? Deixa aqui nos comentários se você sabia ou não. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Obrigado pela audiência e até a próxima.